Dizem por aí que os protagonistas de jogos são os mais fortes. Aquele personagem que pode apelar com apenas um golpe, ou utilizar um especial que tira todo o HP do adversário, ou simplesmente ter um incrível roubo de utilizar um combo infinito. E, bom, no caso do garoto prodígio Jin Kazama, não é diferente. No vídeo de hoje trago para vocês qual o nível de poder de Jin Kazama. Será que ele é mesmo poderoso assim? Vamos descobrir. Salve, salve players, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou o Breno Rodrigues e estou hoje aqui dando aquele pontapé inicial no novo quadro do canal, que é o Level 100, onde iremos falar qual é a força máxima de tal personagem no mundo dos games. Onde irei falar alguns tópicos sobre seus poderes, suas habilidades, seu estilo de luta, alguns feitos que ele teve durante o jogo, né, na história do jogo. E, bom, hoje iremos falar nada mais, nada menos do que falar sobre protagonistas de Tekken, né? Que aparecem em todos os Tekkens, o carinha da capa, assim podemos dizer, né? Que é o famoso Jin Kazama, né? Como foi apresentado aí agora há pouco na minha primeira fala aí, beleza? E bom, antes de começar, peço que deixe aquele like maroto, ativar o sininho para receber notificação dos vídeos e se inscrever em quem ainda não for inscrito aí, né, mano? E principalmente compartilhar com os amigos e tal, para fazer nossa família crescer mais e mais ainda. E bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Poderes e habilidades. Jin não é um humano comum, ele herdou características de várias linhagens. Em primeiro lugar, o clã Mishima, por parte de seu pai e seu avô paterno. É conhecido por ter membros de força física e resistência praticamente sobre-humana. Membros do clã Mishima também são conhecidos por sua afinidade ao elemento raio, e muitas vezes seu Ki é emanado por seu corpo no formato de raios de diversas cores. No caso de Jin, seus raios são vermelhos. É uma estética bem parecida aí com Dragon Ball, né? Quando o personagem tem uma grande força, um Ki muito elevado, né? Vou pegar o exemplo do Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, que são uma das transformações mais fortes, né, dos Saiyajins. Onde sua aura, né, além de ser muito imensa, né, muito alta, muito forte, eles também emanam esses raios, né, em volta de todo o seu corpo, demonstrando assim ser um poder altamente absurdo. A sua avó paterna, né? Vem por outro lado, vem do clã Hachijo, um clã de assassinos conhecidos por sua capacidade de alterar sua biologia e tomar uma forma demoníaca graças a seu Devil Gene, que traduzindo assim, né, do jeito literal, seria seu gene demoníaco. Jin herdou o Devil Gene de seu pai, o permitindo se transformar em Devil Jin. Essa característica, porém, é muito mais uma maldição, visto que Jin se vê incapaz de controlar esse poder demoníaco, estando em constante luta interna. Porém, a partir de Tekken 6, Jin é capaz de utilizar os poderes do Devil Gene parcialmente, mas ainda assim ele está sujeito a perder o controle a qualquer momento. Por último, ele tem o sangue do clã Kazama, herdado de sua mãe, que são abençoados com algum tipo de poder espiritual ainda misterioso. Jin não necessariamente demonstrou capacidade de utilizar essas habilidades, além de possivelmente conseguir enxergar espíritos. Mas como esse poder do clã Kazam é capaz de purificar o Devil Gene, é provável que seja um dos fatores que ajuda o Jin a conseguir continuar lutando contra o Devil Gene, algo que Kazuya falhou. Também é provável que a linhagem Kazama seja o principal fator que o lhe torna a forma de Devil Jin, né, mais próxima de um anjo caído do que um demônio completo, bem como a aparição de Mônica Pena Branca liberada por suas asas no seu final canônico de Tekken 4. Inicialmente, Jin lutava utilizando o estilo Mishima de Karatê, aprendido com seu avô, Heihachi Mishima, né, no caso. E as artes marciais tradicionais do estilo Kazama, aprendidas com sua mãe, Jun. E Jin depois descartou o estilo de luta Mishima em favor do karatê mais tradicional, principalmente derivado do Kyokushin, mantendo poucos de sua técnica de estilo de luta Kazama. E como a maioria dos personagens de Tekken, Jin luta utilizando quase que exclusivamente golpes físicos, sem utilizar outros recursos além de sua extraordinária força. Porém, no jogo crossover entre Tekken vs Street Fighter ou Street Fighter vs Tekken,
deu a ele a capacidade de criar umas séries elétricas, né, à frente do movimento que ele desfere um poderoso soco. Dependendo da força utilizada em seu punho, no caso, né? As esferas são criadas mais distantes. É como esse jogo, né? Ele usa mecânicas do Street Fighter, onde é um jogo que tem muito golpes de ataques a longa distância, né? Como Hadouken, Sonic Boom, o Kikoken, né? Da Chun-Li. Foi meio que adaptado pra ele não ser um personagem que não ficar tanto pra trás, né? No seu o personagem assim com capacidade baixa, né? De tier, de ser ruim, enfim. Velocidade. Conforme vai se passando os jogos, né, toda a história do jogo, né, o Jim vai ficando cada vez mais forte, isso é óbvio. E também ele fica cada vez mais rápido do que era antes dos últimos jogos. É, talvez ele seja tão rápido quanto Devil Kazuya, com velocidade de ataque relativística via lasers. Todo usuário de gênio demoníaco, né, é capaz de disparar um laser dessa velocidade. E é comparável e talvez até superior do que de Devil Kazuya. Transformações. Devil Jin é uma forma Devil de Jin Kazama. É para não dizer que é uma forma demoníaca dele, né? Depois de ser consumido pelos efeitos do Devil Jin. Quando o Devil Jin assume completamente a mente de Jin, ele se torna um demônio enlouquecido, agressivo, destrutivo e taciturno. Mais precisamente, Devil Jin pode ser tratado como o mais próprio Devil Jin dentro do corpo de Jin. É o puro mal, resumidamente, né? Com o Devil Jin vendo seu hospedeiro como alguém fraco e insignificante. No caso, seria o próprio Devil Jin, né? A genética demoníaca assume totalmente o controle. Eu diria entre umas pessoas, assim, realmente, né? E ver o Jin como uma pessoa ridícula. Devil Jin permanece em grande parte idêntico à sua forma humana, exceto que ele ganhou traços demoníacos, como chifres, tatuagens e mãos demoníacas sob ambas as manoplas. Porém, a cor dos seus olhos são inconsistentes, sendo amarelos nas artes oficiais e prateados, né, dentro do modelo 3D do jogo. Em sua primeira aparição em Tekken 3, os seus olhos eram vermelhos. Então temos aí três tipos de olhos, né, do Devil Jin, que seria prateado, amarelo e vermelho. Devil Jin tem as asas negras de anjo caído, em vez de asas de demônio, devido à sua herança Kazama, que dá meio que uma purificada, né, nessa aparência dele. A transformação inicialmente era gradual. Em Tekken 3, Jin apenas adquiriu as tatuagens, a gema vermelha em sua testa e suas asas negras, seus chifres e as mãos demoníacas. Já em Tekken 4, Jin passou pela transformação sem perder o controle, adquirindo as tatuagens no peito e no braço, mas sim a tatuagem na testa e a gema vermelha. Ele adquire suas asas negras, mas não seus chifres e suas mãos demoníacas. E as únicas pessoas que são capazes, né, de tirar o Devil Genie de seu corpo, né, restaurar sua forma original, né, trazer de volta os sentidos humanos, enfim, é sua mãe, Jun Kazama, sendo um espírito ou uma visão dela, e sua parente, Asuka Kazama. E mesmo que ela não tenha conhecimento desse poder, já que a família Kazama pode de alguma forma neutralizar o Devil Genie. Usuários de técnicas sagradas no geral parecem ser capazes de purificar Jin temporariamente, como é o caso de Cláudio Serafino. Isso é verdade. Isso é verdade em TKOC, já que é comum usuários de luz neutralizando temporariamente ou permanentemente, né, transformações sombrias. No caso de Holy Azura, ela foi capaz de selar a influência negativa de Devil Genie, permitindo Jin controlar sua transformação demoníaca. É apropriado para o lado sombrio de Jin, o estilo de luta de Devil Jin utiliza a mistura pessoalmente renunciada e reprimida do karatê estilo Mishima e artes marciais tradicionais do estilo Kazama, utilizados por Jin em Tekken 3 e Tekken Tag Tournament. E antes de mudar para o karatê tradicional de Tekken 4 em diante, seus movimentos já são mais ásperos e brutos na execução em comparação ao modo como Jin lutava em Tekken 3, refletindo sua natureza demoníaca juntamente com algumas habilidades demoníacas próprias. Devil Jin aprimorado. E, bom, para vocês terem ideia como o Devil Genie, ele é tão poderoso, né, a genética demoníaca, ela
tem algumas variações, né, que ocorreram durante os jogos Tekken que eu vou falar pra vocês agora. Que, no caso, é o próprio Devil Jin aprimorado, né? Que é uma forma hipotética que Devil Jin adquire ao absorver o poder demoníaco de Jinpachi Mishima em Tekken 5. Além de aumentar o seu poder, o corpo de Jin é coberto por uma pelagem escura e as garras de sua mão ficam maiores ao ponto das luvas se desprenderem, né? Rasgarem. Essa forma é considerada não canônica, já que Jin derrotou Jinpachi em sua forma normal, e portanto não houve oportunidade para sua forma Devil adquirir esse sinistro poder. Tudo bem, né, que não é oficial, não é canônico, mas assim, é algo absurdamente assustador e forte, né, podemos dizer. Devil Jin, forma perfeita. Não contente, né, com a forma aprimorada, né, do Devil Jin, existe uma mais forte ainda, que é a Devil Jin, forma perfeita. Essa forma apareceu no filme Tekken Blood Vengeance e mais tarde jogável em Tekken Tag Tournament 2. Porém, não é considerado uma forma canônica na atual história de Tekken. Quando perguntado sobre a canonicidade do filme, o produtor Katsuhiro Harada afirmou que não poderia ser real isso, não pode ser canônico, devido a Jin e Kazuya controlarem completamente o seu Devil Jin na história. Porém, talvez indique que essa versão de Devil Jin é uma forma que ele, né, poderá obter caso ele domine completamente o poder do seu Devil Jin, algo que ele é incapaz no momento. Isso também explica o porquê dessa versão ser menos demoníaca, com a lista de chifres e tatuagens, e realça mais a temática de anjo. Bom, eu sinceramente eu nunca vi essa forma, né? Não vi o filme e eu joguei muito pouco o Tag Tournament 2. Mas é uma forma que é quando o Jin ele consegue obter, né, o total controle do Devil Jin. E sendo assim, seria a forma mais forte, né, do Jin, onde ele obtém, né, uma forma perfeitamente pura, tá ligado? Né, essa aparência, né, onde ele obtém, né, a aparência de um anjo caído, né, como foi citado, onde ele tem asas negras. É uma forma bem, acabei de ver aqui na internet, é bem bonita assim, né? É bem legal. E vamos ver, né, se no Tekken 8, talvez no Tekken 9, isso poderá se tornar canônico. Potencial destrutivo. Cara, é absurdo o Jin, em questão de força pura, né, força bruta, poderes, enfim, ele supera, né, grandes feitos, né, do mundo de Tekken e personagens também considerados absurdamente fortes. Vamos pegar um exemplo aqui. Ele derrotou o Jinpachi, o Ogre, o Kazuya, o Heihachi e Azazel. E seu poder é superior ao de Jack Six, que pôde salvar a Terra de um meteoro maior do que causou a extinção dos dinossauros. E Cláudio diz que seu gênio demoníaco supera o de Kazuya. É, Além de que seu nível é superior a todo do universo Tech, né? O seu Ki é absurdamente alto. E seu poder faz o feito de Jack Six ser ínfimo, né? Ser ridículo, né? Comparado. Ele é absolutamente superior à forma verdadeira, né? De Devil Kazuya e de Jinpachi Mishima, que em sua forma demoníaca completa era fortemente citado de possuir o poder para destruir o mundo e a humanidade inteira. Então, cara, se o Jin ele é capaz de ser superior a tudo isso, mano, o bicho destrói o universo, tá ligado? É... Esses fatos, né, devem ser principalmente na forma Devil, né? Imagina então quando sua forma Devil é perfeita, né? Ser realmente canônica. O quão absurdo vai ser o poder dele, os seus feitos, enfim. E bom, gente, citado todos os tópicos aí, né? De sua força bruta, o seu estilo de luta, seus poderes, transformações. Não é à toa que o Jin, além de ser o protagonista, ele é o personagem mais forte de Tekken, se não o mais forte, né? Mesmo em sua forma base. Com seus diversos estilos de luta, né? Sendo o karatê tradicional, do estilo Mishima, do estilo Kazama. Ele é um personagem, assim, que colocado, né, no papel, ele... Não é à toa que ele é o escolhido, né? Ele é muito forte, absurdamente forte. Com... Ele derrotou, né, praticamente todos os inimigos, né, mais fortes de Tekken, né, do Rei do Punho de Ferro, né? Seus inimigos finais sendo o Ogre, sendo o Heihachi,
Azazel, o próprio Kazuya, né? Na forma demoníaca. E, gente, vou nem citar a sua forma Devil, que passa todos os limites. E dá pra colocar aí, né, como o Jin, um dos personagens mais fortes, né, de toda a franquia de luta, né? Street Fighter, de Tekken Go Fighter. Sendo mais ele comparativo no jogo, né, Street Fighter versus Tekken, onde ele é o protagonista junto com o Ryu, né? Podemos dizer assim que entre crossovers eles são a dupla, né? E o Jin, ele é absurdamente apelão, absurdamente apelão. Acho que se um dia, né, tiver um filme contando toda a história de Tekken do jogo, né, podemos saber o quão forte realmente ele é, mostrando só a cinemática e tudo bonitinho. Mas bom, gente, é isso que fica, né, por hoje, né? O quão poderoso é Jin Kazama. Eu sempre confundo Kazama, Kazuya. Mas dá pra botar um ponto assim que, assim, de 0 a 10, né? 1 a 10. Ele fica ali no nível 10. Muito forte, muito apelão. E bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que você deixe um like novamente, né? Se inscreva no canal, ativar o sininho para dar aquela fortalecida, né? Para chegar a notificação para vocês. E compartilhar com os amigos para o canal ir crescendo cada vez mais. A gente tá com novas ideias, né? Já foi apresentada hoje o level 100, onde vai aparecer cada vez mais, né? Outros personagens de outras franquias, não só de Tekken, né? De Street Fighter, de Tekken Go Fighter, Dragon Ball, Naruto. Enfim, de tudo que vocês conhecem assim de jogos, de luta, anime shonen. A gente vai citar os protagonistas, os antagonistas, ou até personagens secundários, né? Que é bastante interessante colocar em ponto o seu nível de poder, beleza? É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. É isso aí, tamo junto e é nóis.